Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vou trazer para vocês 4 ações para se aposentar já. Ou seja, para você que quer viver aí livre do trabalho, não quer ficar aguentando o patrão chato, ser livre financeiramente, pessoal, poder aí ter, né, o prazer de desfrutar com sua família, poder viajar para onde você quiser, pois é, essas ações aqui pode trazer isso para vocês. E detalhe que a última dessa lista tem um altíssimo potencial de valorização e de pagamento de dividendos extremamente expressivos. E o mercado não quer que você saiba disso. Então fiquem comigo até o final para vocês saberem sobre essas joias raras. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil eu acredito que seja uma das ações mais óbvias, né, para se investir na Bolsa de Valores. Hoje, ele tem ali um dividendo médio na faixa de 8,2% ao ano, o que é uma previsibilidade de dividendos muito boa. Já que o banco é estatal, o governo sempre vai precisar dos dividendos do Banco do Brasil. Então, zero receio neste quesito. A sua preocupação como investidor é pagar barato, justamente para que você tenha um potencial de retorno mais elevado na sua jornada. E hoje vamos fazer aqui um cálculo muito simples para Banco do Brasil, tá? Supondo que o lucro do banco cresça a uma taxa de 10,5% ao ano e que ele pague um dividendo médio na faixa de 8,5%, que foi essa faixa que o Banco do Brasil pagou ao longo do tempo, podemos ter um retorno embutido no preço da ação de 19% ao ano no longo prazo. Só que detalhe que esse retorno não está sendo embutido, pessoal, com reinvestimento em dividendos. Você vai pegar ali o dividendo e reinvestir na própria empresa, né? Com o passar ali do tempo. Então você pode ter um retorno de 21% ao ano. Olha só que legal, pessoal, um retorno bem de fato ali acima da média em Banco do Brasil. E fora uma possível reprecificação dos múltiplos pelo mercado, além de você ter uma renda extremamente previsível, você tem o potencial de valorização nas ações. Perceba que o Banco do Brasil hoje está cotado por 0,65 de preço sobre valor patrimonial. A média do Banco do Brasil, né, é ser cotado aqui em uma vez valor patrimonial. Então ele teria um potencial de valorização para ser cotado, ao menos pela sua média histórica, de aproximadamente 53,84%. Perceba que é um banco barato e tem também potencial de valorização para o longo prazo. Fora que colocando outros indicadores, como o próprio preço justo do Graham, né, que olha ali o potencial de valorização para a empresa, né, a ação atingir o preço justo dela, ele teria ali um potencial de alta até os R$51, que dividido pela cotação atual, aproximada ali de R$21 a R$20, ele tem um potencial de alta de 157% na cotação. É um potencial de alta bem expressivo, tá? Por isso que eu acho o Banco do Brasil hoje uma boa oportunidade para se investir. Lembrando que nada se trata de recomendação. E ele é a maior posição da minha carteira. Perceba que eu tenho 57,38% da minha carteira atrelado nas ações do Banco do Brasil. Segunda ação dessa lista, pessoal, as ações da Petrobras. A Petrobras, por mais que ela seja um nome cíclico, né, e tenha como principal dependência o preço de commodities, como o barril do petróleo, eu acredito que pelo fato da empresa ter uma alta distribuição de dividendos, é uma empresa óbvia para se investir. É o mesmo caráter do Banco do Brasil. É uma empresa estatal que o governo sempre vai precisar receber
o dividendo, tá? E hoje a ação tá muito barata, fora que ela tem essa perspectiva de pagar um dividendo superior a 10% ao ano no longo prazo, fora esse potencial de valorização das ações da Petrobras. Então, supondo que a Petrobras vai te pagar 12% ao ano na perpetuidade, supondo uma taxa de crescimento médio na faixa de 8%, já que é uma empresa maior, né? Podemos prever uma taxa de crescimento um pouco mais reduzida. Isso nos dá um retorno embutido no preço da ação de 20% ao ano, fora o reinvestimento de dividendos que você pode ter no médio a longo prazo. E sabe qual é o mais legal? Colocando aqui o próprio preço justo do Graham, a gente percebe que Petrobras também está muito, mas muito barata, pessoal, com um potencial de valorização até os R$91, que dividido pelo preço atual, que está ali na faixa, né, de 29 a R$30, ela tem ali um potencial de valorização de 204% na cotação. E estamos num ciclo de baixa no preço da commodity, que traz ali para a empresa, né, uma possibilidade de se valorizar bem acima da média mesmo. E fora também essa previsibilidade que você tem também no termo de dívida, tá? Porque ações cíclicas, muitos ficam ali preocupados com a dívida líquida da empresa. Mas perceba que hoje a Petrobras tem uma dívida líquida muito mais reduzida do que antigamente. Então você tem zero receio aqui nesse quesito. Você tem uma boa geradora de caixa na sua carteira, aliada ali com um potencial de valorização bastante expressivo. Terceira ação dessa lista, as ações da BB Seguridade. Pessoal, a BB Seguridade é outra empresa aí que eu acho que pode trazer um retorno bem expressivo enquanto a gente fala em dividendos e também um bom retorno em termos de valorização. Hoje a empresa paga uma média de 10 a 12% ao ano em dividendos, tá? Você tem essa perspectiva de receber um bom dividendo aqui na empresa, fora o potencial também de valorização. Perceba que hoje ela está sendo cotada por 7,17 vezes de preço sobre lucro. Se ela for cotada pela média histórica na faixa de 12, dividido aqui por 7,17, temos um potencial de valorização nas ações da BB Seguridade de 67,36%, tá? Então perceba que há um potencial de alta expressivo. Fora também o retorno embutido que você pode ter no preço da ação. Pegando aqui, pessoal, vejam só comigo, 12% ao ano em dividendos médios, que ela pode pagar isso tranquilamente, somado, né? Consequentemente ali, a uma taxa interna de crescimento aqui na empresa de 8 a 9% ao ano, podemos ter retorno embutido no preço da ação de 20% ao ano no longo prazo. Se você pegar o dividendo e reinvestir, então, aí nem se fala. Fora que é uma seguradora, né? Diferentemente de bancos que precisam emprestar o dinheiro na expectativa de receber depois, tem risco de calote por parte dos credores. No caso, a seguradora, né? Você paga ali seu seguro de vida, seguro prestamista, seguro odontológico e você tem a expectativa de nunca ter que utilizá-la. Então a seguradora, ela pega esse lucro que ela teve com você e coloca na renda fixa e consegue um juro em cima disso. Perceba que é uma oportunidade bem interessante. Fora que o setor de seguros é baixo penetrado e cresce a uma taxa de 10 a 12% ao ano ali na perpetuidade, trazendo para nós, né, uma expectativa de retorno bem acima da média aqui nas ações da BB Seguridade. E por fim, pessoal, para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, a grande surpresa, as ações do Banco Itaú, pessoal. O Itaú, dos grandes bancos, tirando o Banco do Brasil, eu acho que ele é o banco com maior potencial de retorno na Bolsa de Valores no momento. Obviamente, tirando o Banco do Brasil, que eu acho que o Banco do Brasil está mais descontado do que o Banco Itaú, tá? Porém, com muito mais volatilidade. Você vai ter um risco, né, muito maior de volatilidade na sua carteira do que o Itaú. O Itaú ele vai trazer ali um retorno ligeiramente menor, porém, né, com uma previsibilidade extremamente mais elevada. Por quê? Porque a carteira de crédito do Banco Itaú é muito ligada para a alta renda, ou seja, não tem ciclos, né, como os outros grandes bancos que temos aqui no país. Ele não tem muito risco de inadimplência. E hoje, por mais que seja o mais premium do setor, é aquele velho conceito, né, basicamente ali do que o mercado, ele tende a voar ali os recursos para algo que tem qualidade, pessoal. Então, por isso que o Banco Itaú, ele costuma ser mais precificado. Mas mesmo sendo mais precificado, né, consequentemente, temos aqui um múltiplo preço-lucro na faixa de 8,5. Perceba que em mercados de alta, ele é cotado por múltiplos bem maiores, no múltiplos de 14, 15, até 16 vezes, o que implica um potencial de valorização nas ações do Itaú. Se eu pegar aqui, ó, 16 vezes lucro, né? Na média. Vamos colocar 15 para a gente ser um pouco mais conservador. E eu dividir por 8,5 de preço-lucro, a gente tem um potencial de valorização nas ações do Itaú
de 76,47%. Perceba que é um potencial de alta bem interessante, pessoal. E raros os momentos que o Itaú ficou abaixo de 7 vezes lucro. Só quando há de fato uma recessão, bolsa em queda, o que a gente não vê uma probabilidade agora. A gente vê uma probabilidade de baixa na taxa Selic. Imagina se o Itaú já está reportando lucro líquido bilionário, ele está ali tendo um lucro anual na faixa de 45 bilhões de reais, tá? Então é muito alto, pessoal. E a perspectiva para 2026 é dele lucrar 48 a 50 bilhões. Então, se eu pegar o preço-lucro projetivo do Itaú, fica até menor do que esse que está aqui no Investidor 10. Ó, pega aqui o valor de mercado e divide por um lucro na faixa de 48 bilhões para 2026. Então ele pode ter um preço-lucro projetivo na faixa de 8 vezes. O que se eu utilizar, né? O inverso do preço-lucro, hoje ele está pagando ali, ó, 60% de payout, você pode receber 7,5% ao ano de dividendos com o Itaú. Fora que o Itaú cresceu uma taxa média semelhante ao do Banco do Brasil, de 10,5% ao ano no seu lucro líquido. Então ele pode ter um retorno embutido no preço da ação, ó, 10,5% ao ano, somado a um dividendo na faixa de 7,5%, retorno embutido no preço da ação de 18% ao ano, e já incluindo, no caso ali, né, um reinvestimento de provento, que fica ali mais em 2% de rentabilidade. Então o Itaú pode te trazer 20% ao ano no médio a longo prazo. E detalhe que para 2026 o próprio CEO da empresa disse que vai pagar um dividendo extraordinário para os investidores. Então esse dividendo pode ser muito superior ao que está aqui em tela. Se eu pegar aqui, ó, o dividendo extraordinário que o Itaú pode pagar em fevereiro, se eu dividir pela cotação atual de R$ 33,58, o Itaú pode pagar quase 4% de dividend yield. Imagina que você tenha ali, sei lá, um chute aqui, tá, pessoal? Que você tenha 575 ações do Itaú. Você já vai receber R$ 747 reais somente para fevereiro. Então perceba que é um banco que tem pago um bom dividendo e também tem um potencial de valorização marginal, potencial de alta, né? Muito bom também. Claro, não é tanto quanto o Banco do Brasil, mas eu acho que vai trazer um retorno embutido no preço da ação bem interessante. Se nós fizermos uma soma do dividendo médio do Itaú, a gente tem um retorno embutido no preço da ação muito interessante, né? Claro que pelo múltiplo do Graham, né? E pelo próprio indicador do PEG Rate do Peter Lynch, a gente não vai ver tanto desconto. Mas é aquilo. Você não precisa pagar tão barato em algo que tem extrema qualidade. Geralmente, pessoal, a gente usa essas métricas de pagar barato em empresas que têm ali um ROI um pouco menor. Por exemplo, Banco do Brasil não chega a 20% de ROI no longo prazo. Então a gente exige um preço mais barato, né? Para justificar uma compra ali na empresa. E aí o Itaú, por ter um ROI muito alto, perceba que o ROI do Itaú médio fica na faixa aqui de 17% ao ano. É muito ROI, é muita rentabilidade. Você não precisa pagar tão barato, com exceção da pandemia, que o ROI do Itaú foi para 12%, mas perceba que foi muito pontual. No ano seguinte ele já voltou a ter um ROI de 17%, tá? Então, na naturalidade, o Itaú costuma ter um ROI extremamente alto. Por isso que eu acho, sim, uma boa oportunidade para uma carteira de longo prazo, tanto para quem busca a aposentadoria e um potencial de valorização interessante. Se eu considerar o preço justo das ações do Itaú hoje, poderia estar facilmente, pessoal, em 50 a 60 reais. Porque para ele ser cotado em sua média, o Ibovespa hoje em sua média gira em 12 a 13 vezes, para o Itaú hoje, né, com lucro líquido na faixa de 48 bilhões, ser cotado em 13 vezes lucro, ele teria que estar pelo menos, ó, divide aqui pela base acionária da empresa, ele deveria valer pelo menos R$ 57 reais na cotação. E hoje ele está a 33 as ações ordinárias. Então nós temos um potencial de alta justamente aqui de 75,4%. Por isso aí que eu acho o Itaú uma boa oportunidade. Mas ainda assim, mesmo o Itaú sendo superior, eu acho que o Banco do Brasil tem mais potencial de rentabilidade. Até por isso que ele segue sendo a maior posição da carteira do canal. Porém, não descarto o Itaú, tá? O Itaú também aqui poderia ser uma boa opção para investidores de médio e longo prazo. Nossa, Pablo, muito complicado fazer o que você faz. Achei bacana o seu vídeo, ações para se aposentar e ter uma boa rentabilidade, mas será que você tem alguma coisa que nos proporcione facilidade no longo prazo, traga um potencial de retorno mais elevado sem que eu tenha que ter tantos riscos? Eu sou iniciante de bolsa, Pablo, não tenho tanto conhecimento. E para mim que tenho conhecimento, não posso ficar vidrado no mercado financeiro todo dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é
uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é totalmente sua, para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Fora que você tem acesso aí, pessoal, a mais de 100 ações, né? Que você pode analisar em tempo real. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções desta planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos aqui que fazem isso para você em tempo real. Então olha só que benefício. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Então olha só que maravilha. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu quero adquirir. Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará disponível, pessoal, na bio do canal. Basta você clicar aqui, ó, na parte de mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Já comentem aí, tá? Se vocês têm algumas dessas ações e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!